No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre os níveis de autoidentificação. Não se preocupe se você nunca ouviu falar nisso. Você vai entender como você se vê a si mesma e como você se identifica. Se você se identifica a nível corporal, psíquico ou ontológico. Não se preocupe que ao longo desse vídeo você vai entender bem direitinho, inclusive com exemplos, o que é cada um desses níveis de autoidentificação. Essa informação eu peguei desse livro aqui, Tecendo o Fio de Ouro. E aí eu queria começar esse vídeo falando de forma específica a importância desse livro para mim. Que foi o primeiro vídeo do canal, eu fiz já falando desse livro, falando que é o livro fundamental para você viver o seu processo de autoconhecimento, até porque é bem grande, né? E tem vários exercícios para que você possa se conhecer diante desses 3 níveis, mas também desde os seus antepassados. Então, é muito interessante. A primeira parte desse livro, inclusive, o nome é Fé como Memória, Vida como História. Então, você vai verdadeiramente tecendo o fio de ouro da sua vida, de todo o seu passado, desde que você estava no ventre da sua mãe, antes de você nascer, os seus familiares, quais foram os seus antecessores na sua família. Você tem a oportunidade de descer na sua árvore genealógica para poder se conhecer ainda mais. De fato, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, a gente já sabe disso. Mas, de certa forma, nós somos afetados, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, por aqueles que nos precederam, né? Inclusive de forma familiar. Nós já somos afetados de forma geral por qualquer pessoa que nos precedeu, por exemplo, com relação à natureza, com relação à tecnologia, com relação... Se não tivessem existido aquelas pessoas que nos precederam e que inventaram a internet, por exemplo, você não estaria me ouvindo agora. Então, nós todos somos dependentes de alguém, seja do nosso pai e da nossa mãe para a gente nascer, seja dos nossos antecessores familiares, seja das pessoas que vieram antes de nós e inventaram as coisas que nós usamos hoje. Então, nós não somos independentes totalmente das pessoas, a gente sabe disso. Só que às vezes a gente não consegue se aprofundar nisso para entender bem. Depois desse livro, a gente vai falando, ele vai falando sobre os nossos limites, necessidades e fraquezas, né? E vai descendo em cada um desses pontos. Quais foram as necessidades da nossa vida que a gente pode não ter satisfeito, não podem ter sido satisfeitas diante da nossa vivência familiar também, diante daqueles que nos rodeavam. Então já parte para uma amplitude um pouco maior. Sai da nossa família e vai para a sociedade um pouco mais, né? Mas sempre partindo da nossa família, sem dúvidas. Depois a gente vai viver essa dimensão da identidade, de fato, quem nós somos. Então é o maior capítulo, se eu não me engano, essa parte da identidade, de descobrir quem nós somos de fato em diversos aspectos. E no final, no último capítulo, fala também desses níveis de identificação, de autoidentificação, porque vai falando de forma especial da afetividade. E sobre a afetividade, eu estou lendo um livro, no momento, esse livro aqui do Tecendo Fio de Ouro, a primeira vez que eu li, na verdade, que eu rezei com ele foi em 2014, então já faz mais de 10 anos, né? E eu tô relendo no momento, você tá vendo que tá aqui marcadinho, eu tô relendo, reestudando, me aprofundando nesse tema, porque eu pretendo trazer mais vídeos aqui no canal sobre cada um desses temas que eu explanei de forma muito ampla aqui. Mas a gente vai descer em cada um deles para que eu possa também te ajudar a viver o autoconhecimento da forma que eu vivi e que, de fato, assim, mudou minha vida. Eu nunca mais fui a mesma desde que eu comecei a viver esse processo de autoconhecimento, que vai durar a vida inteira, mas que a gente precisa partir e começar de algum lugar, né? Então, começar por esse livro, para mim, é a melhor forma de começar. E no momento eu tô lendo este livro, O Coração, de Dietrich von Hildebrand, que inclusive eu já li 2 livros da esposa dele, né? Que é Conselhos para uma Recém-Casada e O Privilégio de Ser Mulher. Foram escritos pela esposa dele. Ele era um filósofo moderno, contemporâneo, e que ele vai falando um pouco mais sobre a dimensão da afetividade, que eu comecei a ouvir falar quando eu li esse livro em 2014, como eu tô falando pra vocês. Então tudo se conecta, né? A gente começa de algum lugar e depois vai se aprofundando em cada um dos pontos. E aí eu pretendo me aprofundar nessa parte da afetividade, que é uma das áreas do ser, né? Mas enfim, eu já tô falando muito sobre várias outras coisas. Vamos direto ao ponto, aos níveis de identificação. Então, nesse livro que se chama Tecendo Fio de Ouro, a gente vai percebendo que existem várias formas de nós nos identificarmos. Não é nem como as pessoas nos identificam. Não é nem se uma pessoa olha pra mim e diz, Thaís, você é linda, por exemplo.
É uma maneira que outra pessoa está me vendo. Mas nem sempre eu consigo me ver também como linda. Mesmo a outra pessoa falando pra mim, muitas vezes eu não consigo me perceber assim. Você se olha no espelho e diz, nossa, como eu tô gorda. Principalmente para as mulheres isso pode acontecer muito, né? Isso não acontece muito comigo porque, ó, eu sempre fui magrinha, magricela. E meu apelido era Olivia Palito, né? Então sempre meus amigos, meus familiares estão me aperreando porque eu tô muito magra ou algo assim. Mas pra você pode ter sido isso. Você se olhou no espelho e disse, nossa, como eu tô gorda. Mas as outras pessoas podem ter chegado pra você, tu tá tão magra, tão bonita e tudo, e você não acreditou naquilo. Então o que eu vou falar nesse vídeo não é o que as pessoas pensam de você, o que as pessoas te falam, mas como você se identifica. Por isso que chama auto-identificação. De que maneira você se vê, de que maneira você se identifica. Então vamos começar por esse nível, que é o nível corporal. É como se a gente tivesse círculos concêntricos aqui. Imaginem círculos concêntricos aqui. O que são círculos concêntricos? Tem um círculo maior, tem outro que está dentro dele e tem outro que está dentro dele, certo? 3 círculos, 3 grandes círculos. O círculo mais externo, mais superficial, seria essa dimensão da autoidentificação corporal. Que você se identifica pelo que você pode ver de si mesma, de forma material, de forma que você consegue tocar. O seu corpo. Seu corpo é muito importante, com certeza. É por isso que você precisa se exercitar, você precisa ir para academia, você precisa comer bem, você precisa fazer tudo isso. O que é importante que você não faça é que você se identifique simplesmente sobre a sua beleza, sobre o seu corpo, diante do que você é e o que você aparenta ser. Então, assim, é muito importante cuidar de si, cuidar do seu corpo. Porém, se você se identifica de forma somente corporal, você está nesse nível mais superficial da autoidentificação. Então, eu só sou feliz se eu estiver magra, eu só sou feliz se eu estiver bonita nesse dia, eu só sou feliz se eu conseguir ser fiel à academia e fiel à minha dieta todos os dias, o tempo inteiro. Se eu passei dos limites um pouquinho, se eu comi uma pizza, se eu comi um brigadeiro, eu já começo a perceber que eu tô mais gorda, eu já me sinto mal. Se acabou que teve um tempo que eu tava doente e não consegui ir pra academia por um mês, por exemplo, eu já vou começar a dizer, eu vou engordar, ai meu Deus, eu não tô bem, eu não tô feliz porque eu não tô bonita e tudo. Então, isso é algo que começa a sair um pouco dos limites, né? É importante você cuidar de si, do seu corpo. Porém, você não deve se identificar somente por ele. Você não é o seu corpo. Porque senão você fica nesse nível mais superficial de todos da autoidentificação. Isso não é bom nem saudável. Outra coisa que também não é boa nem saudável é você se identificar no segundo nível, que já é um pouquinho melhor do que se identificar só a nível corporal, mas também ainda não é o suficiente, ainda não é o ideal. Esse segundo círculo que está dentro do corporal, ou seja, depois que você cuida do seu corpo e tudo, está no momento de você cuidar do seu intelecto, digamos, que é a parte psíquica. Então, talvez você se identifique a nível psíquico. Eu só sou uma pessoa que tem valor se eu estudo, se eu trabalho, se eu sou útil. Então é a dimensão do utilitarismo mesmo, sabe? Que tá mais nesse nível psíquico, do intelecto, da inteligência. Antes de começar a viver, a tecer o meu fio de ouro, eu posso dizer que eu me identificava somente a nível psíquico, assim. Eu já estava dentro do nível psíquico, pelo menos, né? Até porque eu nunca fui essa pessoa de que cuidava muito da saúde, digamos, assim. Porque, como eu disse pra vocês, eu sempre fui magra. Então, assim, não é mérito meu o fato de eu não engordar e tal. É uma questão física minha. É uma dimensão biológica. Então, assim, acabou que eu não precisava me preocupar tanto com isso, que me levou a me identificar meramente a nível psíquico. Então, assim, o que é que acontece? O que é que acontecia? Às vezes as pessoas que se identificam a nível psíquico, elas são muito orgulhosas, assim como as do corporal, né? Mas, assim, quem se identifica a nível corporal é orgulhoso do seu corpo, é orgulhoso porque eu fui pra academia e eu tenho a perna durinha, eu tenho o braço durinho, ó, não tenho aquele braço de... Enfim, eu não tenho nada de corporal, acho. Eu ainda tô lutando pra conseguir ser fiel à academia, né? Mas quem se identifica a nível psíquico
tem muito esse orgulho de eu li 100 livros esse ano, eu sei sobre isso, aquilo, aquilo outro. Tudo que você faz na sua vida, sendo no seu corpo ou sendo no seu intelecto, precisa ser em vista do serviço aos outros. Então, se eu malho, se eu tenho uma dieta boa, quer dizer que eu tenho mais saúde. E tendo mais saúde, eu posso servir melhor as pessoas que estão ao meu redor. A minha família, os meus amigos, aqueles que estão na sociedade, na comunidade ao meu redor. E ao mesmo tempo também, se eu estudo, se eu trabalho, se eu vivo um nível psíquico mais bem formado, eu também preciso estar apta a servir as pessoas. E não a simplesmente me orgulhar porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito esperta, porque eu tiro boas notas, né? Quando a gente está na época de colégio, é bem assim, eu tenho a melhor nota da escola. Então eu sou muito inteligente. Então você fica só se orgulhando do seu nível psíquico. Então a gente pode viver tanto o nível corporal quanto o nível psíquico de forma boa, assim como podemos viver de forma ruim. Então, é amoral. Você tem que viver todos esses níveis. A questão é de você não se identificar só neles. Então, tá bom, Thaís. Então, como eu devo me identificar? Se eu não posso me identificar só pelo meu corpo, também não posso me identificar pelo meu intelecto, pela minha inteligência. Então, quem sou eu, né? Como é que eu tenho que me identificar? Como é que tem que ser a minha autoidentificação, de acordo com isso que você está falando? Você precisa se identificar a nível ontológico. Então, assim, é uma palavra um pouco diferente, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa palavra, mas é bem simples. A nível ontológico, você tem que se identificar por quem você é. Então, você não é o seu corpo, você não é o seu intelecto, porque você pode sofrer um acidente, ficar paraplégica e não conseguir mais pensar em nada. Mas você não vai deixar de ser quem você é, entendeu? Eu acho que essa é a visão mais drástica que você pode ter. É que quando uma pessoa se identifica a nível corporal, acontece o que aconteceu naquele filme, Como Eu Era Antes de Você. Ele gostava muito de pular aquele filme, nossa, eu não consegui nem ver a sequência, né? Daquele filme, mas... Era um rapaz que tinha... ele gostava muito de fazer esportes radicais. E ele, se eu não me engano, ele era atleta em si. Então, ele foi fazer um mergulho, assim, num penhasco e acabou ficando paraplégico. Então, não foi nem tetraplégico, foi paraplégico só. Ele não conseguia mais usar as pernas. Ele estava numa cadeira de roda e ele decidiu viver matar-se, né? Eu não sei se pode falar suicídio aqui, mas enfim. Já falei, né? Ele foi numa clínica na Suíça para poder fazer isso. E aí ele conhece uma menina, encontra o amor, a menina ama como ela é, mas mesmo assim ele decide ir até o fim com essa decisão dele. Ou seja, ele só se identificava a nível corporal. Ele não conseguiu sobressair, ele não conseguiu perceber que ele era muito mais do que as pernas dele que não podiam funcionar, entendeu? E aí quem se identifica só a nível psíquico, por exemplo, sofre algum acidente cerebral em que a dimensão cognitiva fica um pouco menor, ou seja, uma pessoa era bem inteligente, conhecia de tudo, sabia de tudo e sofre alguma coisa, tem alguma doença que não consegue mais pensar como pensava antes. Então a pessoa pode também viver esse mesmo desespero e querer chegar ao fim último da sua vida. Só que ela não é só o seu corpo, ela não é só o que ela sabe, só o seu intelecto. Ela é quem ela é. Ela é filha de Deus, a pessoa é filha de Deus, a pessoa é amada por Deus, a pessoa é amada pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu cônjuge. A pessoa é um dom, a pessoa é um dom de Deus. A pessoa tem as 4 cordas da lira, né, que eu já expliquei em outro vídeo que eu vou deixar no card aqui, se você ainda não conhece essa dimensão das cordas da lira. Então a pessoa é filha, a pessoa é irmã, a pessoa é esposa, a pessoa é mãe. Então a pessoa tem todas essas cordas da lira. Ela não é só o corpo, ela não é só o intelecto dela, ela é tudo isso. Então assim, para que você entenda quem você é e possa de fato se identificar a nível ontológico, ter a sua autoidentificação a nível ontológico, que vai te permitir ter uma liberdade de que uma pessoa vai chegar para você e dizer, Thaís, você é feia. E você vai saber, não, eu sei que eu não sou. Eu sei que eu sou bonita, porque eu me identifico
não somente a nível corporal, sou eu que me vejo, eu me olho no espelho e vejo a realidade, eu consigo perceber quem eu sou de fato. Então, tanto a nível corporal como a nível psíquico, porque o ontológico tá ali nessa bolinha menor, né, como eu falei. Então quer dizer que você tem todas as outras anteriores. Você sabe quem você é a nível corporal e a nível psíquico, mas você sabe que não para aqui. Você tem algo muito mais interior, muito mais profundo de quem você é. Então não tem como eu te dizer quem você é. Você tem que descobrir quem você é, entendeu? Eu sei quem eu sou e eu tô me descobrindo ao longo da minha vida. A gente tem o arco da nossa vida para se descobrir, para descobrir quem você é. A cada novo dia eu posso descobrir algo novo sobre mim. Só que começou com o primeiro passo. E o primeiro passo é esse que eu vivi, eu particularmente vivi, junto com o Tecendo Fio de Ouro. E em breve também eu vou te dar a oportunidade de viver junto comigo esses primeiros passos dessa autodescoberta, para que você não mais se identifique meramente a nível corporal ou a nível psíquico, mas que você conheça, saiba quem você é e possa se identificar a nível ontológico, de maneira a ter essa liberdade de poder respirar tranquila, porque não importa o que as pessoas falem de mim, eu sei quem eu sou, eu me identifico de acordo com quem eu sou. Não me identifico simplesmente pelo meu corpo, não me identifico simplesmente pelo que eu sei, pelo meu intelecto. Mas eu sou muito mais que isso e eu consigo me identificar por quem eu sou. Então, se você gostou desse conteúdo, me segue aqui no canal que eu vou continuar falando sobre isso. Como eu disse, eu vou começar a gravar mais vídeos sobre o conteúdo desse livro, que é muito, muito, muito rico de várias coisas que vão te ajudar a viver esse seu autoconhecimento, para poder atingir essa liberdade de saber quem você é. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.